Começa agora, neste exato momento, Vida Leve, o seu videocast de comunicação, felicidade e bem-estar. Olhe, levinho, levinha, tá tudo bem por aí? Espero que esteja tudo infinitamente bem, porque, vibrações positivas para você que tá aí do outro lado. Hoje o assunto promete. Todo mundo gosta, não vou dar muito spoiler não, tá? Eu vou logo direto para as manchetes para você aí já se situar no tema de hoje. 8 em cada 10 brasileiros não sabem como controlar as próprias despesas, mostra estudo do SPC Brasil. Falta de educação financeira aumenta a desigualdade em era de instabilidade. Mais de 1 milhão de mulheres começaram a investir na Bolsa Brasileira nos últimos 5 anos. Estudo comprova a relação entre dinheiro e felicidade. Eu tô aqui com duas feras para bater um papo massa sobre autonomia financeira e felicidade. Olha, já vou logo apresentando Marina Farias. Seja muito bem-vinda. A Marina, ela é consultora financeira, mulher expert aí em finanças para mulheres. E Marina é formada em administração, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim. Pela Universidade Federal de Sergipe. Pós-graduada, mulher chique, viu? Em neurociência e comportamento pela PUC, né, Marina? Olha, Exatamente. Gente, você não vai perder esse bate-papo hoje não, porque aqui só tem fera, viu? Marina, seja muito bem-vinda ao Vida Leve aqui nesse novo formato. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar de uma coisa que eu gosto muito, que é dinheiro. E assim, sem querer me exibir, mas eu tenho que gastar o meu título, né? Eu sou a melhor nano-influência de finanças do Brasil. Gente, esse título Então aí, assim, gente, a gente tem que, né? Toda lógico. oportunidade que eu tenho, eu vou falar Tem disso, que né? falar, né, Marina? Pra você tem que ficar sabendo quem é que tá aqui. Você sabe, Levinha, que eu só convido o top das galáxias, né? E a outra fera que tem aqui é a Jamile Hollenberg. A Jamile, ela é formada em Direito e pós-graduada também em Direito. Mas olha, uma revolução aqui na vida dessa mulher, né? Várias mudanças. Empreendedora nata, né, Jamile? Você vai contar um pouquinho da história dela aqui também pra gente compartilhar todos, né? Os benefícios, os atrativos, as mudanças, 360 graus. Seja bem-vinda, Jamile. Muito obrigada, Carinha. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos lá para esse bate-papo. Vamos, gente, olha, quando fala em dinheiro, eu lembro que a gente participou já de um podcast lá com a Marina, que o tema foi justamente dinheiro, né? Tipo assim, dinheiro traz felicidade, né? Torna a vida mais leve. Torna a vida mais leve. Então, aí há polêmicas. Porque assim, inclusive, já vou logo falando de estudos, né? Que tem aí ao redor do mundo inteiro comprovando, sim, que existe sim essa relação do dinheiro com a felicidade. E não é o dinheiro em si, enquanto consumo puro e simplesmente. É como você lida com as finanças, né? São as conquistas, são as metas alcançadas, o caminho percorrido para tudo isso. Vocês concordam? Você gosta de dados, eu também gosto dos números. Sim. Vou começar contribuindo com um número. Fizeram um estudo lá nos Estados Unidos e existe até um valor. Até $35 mil, as pessoas continuam ficando mais felizes quanto mais ganham dinheiro. A partir de $35 mil, a felicidade ela se mantém independente do aumento da renda. Então, se você ganhar menos de $35 mil, pode continuar buscando, porque o dinheiro vai trazer felicidade. E não só pelo dinheiro em si, mas porque é muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa que você ama doente, precisando de um remédio e você não conseguir ajudar ali, ou você não saber se sua conta de luz vai ser paga, ou você querer viajar e ter o mesmo nível de felicidade de uma pessoa que consegue usufruir daquilo. Outro fator que também colabora são os hormônios da felicidade e os hormônios do prazer. Adoro! Então, quando a gente faz uma doação para uma pessoa, então, por exemplo, se eu vejo a Mili na rua, vamos pegar o caso aqui que tá super em alta, que é o caso do Rio Grande do Sul. Então, se eu consigo ver aquela situação e fazer uma contribuição financeira, já que eu não posso estar lá, isso produz hormônios de prazer e de felicidade para mim. Então, o dinheiro faz bem psicologicamente, fisicamente, biologicamente falando, trazendo assim dados para fundamentar o início dessa conversa aqui. Tami, Levinha, tô falando, acho que eu tô arrepiada assim, sabe? Porque vocês vão ter assim aula hoje. Eu tenho certeza que Jamila, ela compartilha
dessa ideia também de que... Porque assim, falar de dinheiro sempre foi tabu, infelizmente ainda é. Parece que quando a gente fala essas coisas, a gente tá sendo metida, arrogante. Não é nada disso, gente. Vamos partir pra realidade, né, Jamile? Com certeza, assim, concordo plenamente com essa sensação de tabu que a gente tem, das dificuldades de a gente falar do financeiro. Eu acho que desde muito pequena a nossa geração foi acostumada àquela ideia de dinheiro é sujo, dinheiro não pode, quem é rico é metido, como você mesmo falou, tem aquela sensação. Mas quando a gente começa a virar algumas chaves na nossa cabeça, entender a importância disso, entender os dados mesmo, como vocês mesmos falaram, isso faz muita diferença, porque a gente começa a enxergar o que isso pode nos proporcionar. Não é simplesmente sobre o dinheiro em si, mas o que ele nos proporciona. Como a Marina comentou, você poder fazer uma doação, você poder ajudar outra pessoa, você ter ali para si e para o outro. Isso, assim, vira muita chave, eu acho, na cabeça da gente, quando a gente enxerga que não é só por mim. Sim. É por mim, por você, pelo outro. Isso Já faz tem outra diferença. dimensão, né? Tem uma dimensão muito maior e eu acho que traz mais leveza. Quando Ai, você viu? começa a enxergar dessa forma o dinheiro, isso se torna mais leve para que você busque, tenha consciência disso e atraia dinheiro, né? Gente, vamos atrair, vamos, Marina, vamos. Eu tô aqui pensando que você comentou assim, né? O povo acha que quem fala de dinheiro Sim. é metido, né? Ainda tem Agora, isso, né? esses exemplos que eu dei Uhum. de como é que você fica tranquilo, sem saber se vai pagar a conta do mês, andando de ônibus, devendo. Pergunta como eu sei dessas coisas. Pergunta como eu sei, gente. Não é sobre ser metido, mas tem gente que acha mesmo, fulano se acha porque tem dinheiro. Ou se organiza, né? Porque eu conheço gente que ganha um salário mínimo e tem mais dinheiro do que a gente ganha 10. Tá vendo? Então, assim, Gente, é não é sobre como mentira, você não é lida, né? mimimi. não É verdade. organização, é planejamento. A gente vai falar muito dessas questões aqui. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que você vai conseguir explicar isso aqui. Muita gente usa muito essas palavras como se fossem a mesma coisa. Autonomia, né? Independência, liberdade financeira. Mas tem diferença, não tem? Tem. Vamos explicar aí de uma forma assim, prática para quem tá assistindo. Prática. O que é autonomia, Marina, financeira? Vou começar de trás pra frente. Vou falar ali pra dar corte, Quando né? você quiser olhar para quem tá em casa, você olha Vou falar pra aqui que já dá o corte certinho, né, amiga? Tramontina aqui. Isso aí. Liberdade traz aquela ideia de que você tá deitada numa rede, Olha, com vai as imaginando. pernas pra cima e o dinheiro lá na sua conta. Isso é liberdade financeira, né? Independência financeira é eu consigo pagar as minhas contas independente de trabalhar. Não preciso trabalhar. Não Eu preciso consigo trabalhar, pagar minhas consigo contas. passar independente. Autonomia é eu não dependo de ninguém para. Olha aí, gente. Eu Pronto. tenho autonomia. Então, por isso que a minha bandeira, a bandeira da Rico Dinheiro, a bandeira da minha vida é levar autonomia para as mulheres. Porque eu quero que elas consigam tomar uma decisão em relação ao dinheiro sem precisar perguntar pro marido. Sem precisar perguntar Tá vendo, pro pai. Levinha? Eu quero que ela diga assim, meu filho vai estudar nessa escola. Por quê? Porque eu escolho essa escola. Porque eu tenho autonomia para escolher. Eu quero jantar onde? Eu quero jantar em tal restaurante, porque eu tenho autonomia para escolher esse restaurante. Eu tenho autonomia financeira para isso. Então, não é nada de outro mundo. Não é você estar em Dubai na rede. Eu espero que chegue lá. Mas existe um passo antes. Um passo que não é tão distante. Mas eu preciso dizer que é difícil, tá? Sim. Porque se fosse fácil, tava todo mundo rico Aí aí. tava todo mundo rico já. Vou todo pegar mundo ela, já tô rica. É já. difícil, só que se você tiver metodologia, tiver um ambiente que favorece, tiver pessoas que te impulsionam, tiver o conhecimento, você consegue. Agora, fazendo nada, não vai chegar nem autonomia, nem liberdade, nem independência, nem nada. Só boleto. Oh, Boleto Deus. chega sem pedir. Isso aí não para de chegar não, viu, Jamil? Tem uma Então deu pra influência. entender, né? A diferença. Ó. Então, vê se eu entendi errado. Então é como se, assim, autonomia, você não depende de ninguém para, como você colocou. Você tem a sua, né, autonomia mesmo e não depende de marido, não depende de ninguém, não depende de pai, não depende de mãe. Então seria, vamos dizer assim, vamos colocar numa escada só pra ver se eu entendi. A autonomia vem primeiro, é a base. Uhum. Aí depois vem liberdade e por último a independência. Vem porque- independência, E depois a liberdade. depois a liberdade. Porque a liberdade Total. então é o top, né, gente? Liberdade, eu acho. Porque tipo assim, peraí, deixa eu entender. Então a independência, você não precisa trabalhar. Um exemplo prático. Sei Um lá. exemplo prático. Você tem 500 mil reais investidos. Sim. Esses 500 mil te rendem 5 mil reais por mês e você consegue pagar suas contas. Pronto, não precisa trabalhar, vive da renda. Vive da renda, Meu se Deus, quiser. que sonho. Trabalha porque 5 mil ali a pessoa nos contenta, Sim, mas não sim. depende.
Entendi. Não depende. Se for depende, não. Consigo viver, consigo pagar minhas contas. Liberdade, você nem se preocupa, amor. Meu Deus, ela tá na reta, aquela cena dos pés pra... Nossa, Jamile, eu quero liberdade! Outra água Verdade, de é o coco caminho. aqui. É o caminho, viu? É o alvo. Outra água de coco e um drink, por favor. Jamile, você já parou pra pensar nisso? A liberdade é o alvo, né? A gente chegar lá. Mas como a Marina falou, eu acho que assim, o mais importante é a gente pensar que a gente precisa entrar em ação, né? Sim. Buscar conhecimento, buscar fazer as coisas. É o que ela disse. Parado só o boleto que vai chegar, o resto não chega não, gente. E aí, assim, eu sempre busquei, a Marina falando as diferenças ali, eu pensando um pouquinho na minha vida. Sim. Eu sempre fui a pessoa que desde muito cedo busquei essa autonomia financeira. Então, assim, na minha infância e adolescência, tudo que botava, assim, que eu pensava, eu ia buscar alguma coisa pra vender. Seja uma revistinha ali. Tem gente que já é assim, já Não, eu nasce. sempre buscava. Mas eu acho que o meu foco no começo, Karine, não era justamente a questão. Eu não entendia que era empreendedorismo, eu Sim. não enxergava assim. Eu queria minha autonomia financeira. Eu queria poder ir no shopping simplesmente não pedir, mãe, me dá dinheiro pra ir no shopping, me dá dinheiro pra ir no cinema. Então eu acho que era muito dessa visão que eu buscava já ali no início da minha adolescência. Eu preciso ter o meu dinheiro pra não ficar pedindo pros outros, pra eu fazer Chato, na hora né? que eu Vamos quero. combinar. Por mais que eu acho ainda- chato ter que tá pedindo, viu? Com certeza. E assim, por mais que eu ainda estivesse ali numa fase que eu dependia dos meus pais nos outros sentidos, que eu morava com ele, respeitava eles, que eu precisava da permissão pra ir pra algum lugar, mas eu queria fazer o que eu quisesse. Por exemplo, fui pro shopping, eu quero comer uma coxinha, eu vou comer uma coxinha. Eu quero comer, sei lá, um Burger King, eu vou comer um Burger King. Então eu buscava muito isso desde muito cedo. E aí eu entrar em ação. E entrar em ação fazendo, buscando o que é que eu posso fazer pra que essa renda chegue, né? E o que é que Presta atenção, viu, Levinha? o que é que a gente vai fazer para que essa renda chegue até você? O que é que você pode ali agir e buscar um conhecimento para que essa renda que você conseguiu se mantenha ali de alguma forma? Porque, como a Marina explicou, eu acho que isso é muito importante. Não adianta você, às vezes, ter rios de dinheiro. Tem gente que ganha muito bem. Conheço pessoas que ganham super bem e que você olha, não tem nada. E que você tem uma dificuldade porque você não sabe gerir este dinheiro. Que aí a gente entra totalmente no que a Marina trabalha ali, né? Quero trazer um ponto sensível. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Que é o seguinte. Eu defendo muito a bandeira da autonomia e a gente fala muito sobre isso. Mas tem um outro lado que eu preciso esclarecer aqui, porque depois ficar só o corte, aí vamos dizer, Marina já falou. Que eu quero esclarecer, que é o seguinte. A gente precisa ter autonomia, sim. A gente precisa não depender, ter o poder de fazer as nossas próprias escolhas, mas nós, mulheres, precisamos aprender a receber. Por que eu estou dizendo isso? Eu atendo 3 clientes por dia, todos os dias de mentoria, há 5 anos. 99,9% são mulheres. E a mulher tem uma dificuldade absurda. Vou pegar o exemplo de Jamile. Eu quero ter dinheiro para comprar minha coxinha. Eu também, você também. Sim. Mas, se um cara, fala da Marina antes, se um cara dissesse assim, vou pagar a coxinha pra você. Falava, não preciso do seu dinheiro, meu amigo. Eu pago minhas Eu pago minha coxinha. Não dependo, não. Quem paga essa coxinha sou eu. Aí depois, Sim. você cresce e fica pensando, o que é que tinha eu comer a coxinha? lesa, Entendeu? Que lesa, por que eu não comi essa coxinha? E não é sobre só um homem pagar pra você, ou... É tipo, se o universo tá lhe dando, Sim. só receba. Mas a gente fica assim. Fica mesmo, fica. O orgulho, orgulho. Eu dou conta de fazer sozinha. Morrendo, sangrando. Eu vou fazer sozinha. Não precisa fazer sozinha, cara. Pede ajuda, eu tô aqui, Jamile tá aqui, Karine tá aqui. Pede ajuda. Você não precisa fazer tudo sozinha. Autonomia não é solidão. Olha, gente. Olha, vamos... Essa frase aí já vou cortar aqui, não vai ficar lá gravado. Mas isso é muito importante, porque existe esse ranço. Realmente, né? Essa questão toda desse orgulho, como se fosse assim, pra compensar toda a luta da mulher, toda a história da mulher submissa, dependente, né? Porque todo episódio a gente acaba falando, né? A gente vem desse sistema patriarcal, que a mulher ficava em casa, quem saía pra conseguir o sustento era o homem, e isso infelizmente ainda se reproduz muito hoje. Então existe esse histórico aí de submissão e dependência, que eu acho que acontece isso que você colocou, é meio que inconsciente, né? Pra compensar, olha, não vou passar por isso. Eu pago a minha coxinha. A gente tem falado muito sobre isso, eu acho que é uma questão do equilíbrio, né? Sim, uma palavra que eu gosto muito de usar na minha vida, de a forma palavra da minha geral. vida. Equilíbrio é tudo, porque é justamente nesse caminho de buscar essa independência feminina que às vezes a gente acaba Sim. perdendo um pouquinho a mão. Uhum.
E aí, passa da medida, né? Essa importância do aceitar o receber, seja financeiramente, seja uma ajuda, a importância do delegar é muito grande. E a gente tem sofrido muito, nós como mulheres, uma sobrecarga, que eu tenho visto inúmeras mulheres falando de uma sobrecarga mental, de uma sobrecarga física, porque a gente justamente quer assumir todos os papéis e não se permite o receber, e isso faz com que aquele peso vá cada vez mais entrando, e a gente chega num ponto que você não sabe mais pra onde sair, você tá ali tentando nadar pra cima pra respirar de volta e você não sabe como fazer isso. Então esse ponto da importância do receber, do entender até que ponto a gente vai, que a autonomia não significa você estar sozinha, não é solidão, como a Marina falou, você não está sozinha, pelo contrário. Eu acho que quando a gente está em equipe, em grupo, procurando pessoas que realmente entendam o nosso propósito, estejam alinhadas com o nosso propósito, isso faz muita diferença e faz até a gente conseguir essa autonomia mais rápido, né? Cara, e como o Jamile falou, eu acho que o equilíbrio é que torna a vida leve. Vida leve. Mas é tudo uma questão de harmonia, Perfeito. né? Porque a gente vê muito isso. A gente vê, são tantas heranças culturais que a gente carrega, né? Que pesam. E a gente tem essa dificuldade, de fato, de pedir ajuda, né? Então, Levinha, se oriente, viu? Se oriente pra vida leve, você tem que aceitar, assim, o universo tá te dando aceite, como a Marina colocou aqui e a Jamile. Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, como você colocou ali nisso. Você quer ter a sua autonomia? Vai ter, mas tem que ter aí um caminho, né? Que você tem que ser persistente, que você tem que ter disciplina, planejamento, tem que ser dedicado, porque nada cai do céu não, filho. Só a chuva, viu? E às vezes nem é tão bom. Mas... Marina, até a chuva precisa ser com equilíbrio. Pois é, você tá vendo aí a situação do Rio Grande do Sul. Eu ouvi uma frase essa semana de Geraldo Rufino, ele dizendo: Papai Noel é bom do 0 ao 7, né? Depois... Já era. Tá vendo? Mas gente, a gente fica assim. Aí às vezes as pessoas, mas vida leve e tal, tá relacionando o dinheiro com a felicidade. E o que tem a ver a felicidade? Como assim o que tem a ver com a felicidade? Você acha que você ter a sua autonomia financeira não vai te fazer mais feliz? Como elas colocaram aqui, você tem um poder de tomar decisões sem depender, gente. Só o fato de você não ter um excesso de preocupações, isso já é grande coisa. E hoje, né? Ansiedade, que é o mal do século. Meu Deus! É preocupação demais você não dorme, com né? o futuro. Né? Exato, é o excesso, né? E quando você tem dinheiro, cara... Você consegue se dormir. preocupa menos. Consegue não dormir, né? Tem coisa pior do que você tá lá devendo, né? Não, tem gente que diz assim, Marina, eu só quero ter paz, eu não quero ter dinheiro. Falei, você já viu uma pessoa que tem paz, o telefone toca 30 vezes ao dia, cobrando, não tem como ter paz, amor. Tá vendo que tem tudo a ver, né? Teve uma vez que uma cliente minha falou assim, Marina, eu fugi tanto de lidar com dinheiro, mas hoje eu entendi uma coisa. Não tem como passar por essa existência sem lidar com dinheiro. Porque você pode ser hippie, mas tem que comer. Sim. A moeda de troca é comida. Pra você pegar comida é dinheiro. Sim. Você tem que tomar banho, tem que pagar água. Então não tem como você passar por essa existência sem dinheiro. Então a gente precisa quebrar esse tabu mesmo, essa hipocrisia de não ligo pra dinheiro, não gosto de dinheiro, tá só atrasando sua vida. Exatamente. É hipocrisia mesmo. Fingir que não se importa só atrasa. A gente tem que tomar consciência. Sim, eu me importo. Só não posso deixar isso ser mais importante que a minha família, que a minha saúde, que os meus valores, que o meu caráter, mas eu me importo sim. E eu cuido sim, e eu acordo todo dia para trabalhar, porque a moeda de troca disso é o dinheiro, e eu uso o dinheiro para fazer o bem, para dar oportunidade à minha família, para ter uma vida mais leve, mais confortável, né? Mas é verdade, vocês ficam aí falando e eu aqui pensando, né? Porque, gente, não é a questão do dinheiro pura e simplesmente. Por isso que quando eu vi que você é especializada em neurociência e comportamento, acho que tem muita gente que fala assim, como assim, não fala com finanças. Mas, gente, finanças é isso aí. Dinheiro, você lida diretamente com as emoções. É muito mais uma questão de relação do que uma questão de pura e simplesmente consumo. Olha como tem tudo a ver. Você tem que saber lidar com ele. Não é só você consumir. Eu posso pagar tudo que eu quero. Senão, todo rico seria feliz. E tem um monte de rico que não é feliz. E um monte de pobre que não é feliz. Ou seja, não tem nada a ver com o dinheiro. Exatamente. Tá vendo? Que é muito mais emoção, né? Assim, lidar. Como foi essa questão, Marina, da neurociência, do estudo do comportamento? Pra você, com certeza você fez já pensando, né, nessa questão das finanças, em como aplicar ali, porque é o ser humano que tá ali no centro.
De tudo. De fato. Quando eu... Primeiro, que eu nasci muito pobre, né? Sim. O povo diz assim, você já teve dívida? Eu era tão pobre que o banco não dava o cartão. Sabe aquele pobre que não tem a renda pra ter o cartão? Sim. Pronto, eu era pobre que não tinha nem chance de me endividar. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro, foi quando eu comecei a estagiar no banco. Então, eu estagiei no Itaú, virei gerente lá, comecei a ganhar dinheiro. Engordei 10 quilos, porque fui comer tudo, né? Fui comer tudo que eu Comer tudo que eu queria comer, engordei 10 quilos. peru. Comi 10 peru. Lembra da história do peru? Sim. Aí, beleza. No decorrer do próprio banco, Itaú, trabalhei no Santander, trabalhei na XP Investimentos, eu fui picada pelo bichinho da educação financeira, que provavelmente vocês também foram. E aí, sabe quando uma coisa muda a sua vida e você quer pegar pelo braço todo mundo e dizer, vamos Bora, pra bora, esse bora. lado, que esse é o lado do bom e dá certo e tal. E eu virei a louca da educação financeira, só que eu não conseguia conciliar com o banco. Aí eu pedi demissão. Claro que eu tinha muito dinheiro já. Não é assim, não é assim não, viu, Levinha? Não é da doideira. Se muda não. Eu sou taurina, pé no chão. Pois é. Aí, tinha uma reserva ali pra me manter uns 10 anos. Falei, ok, vou fundar Rico Dinheiro. E reserva, viu, gente? Tá vendo? Pega aqui em mim, viu, minha filha? E aí, pedi demissão, fundei a Rico Dinheiro, comecei a levar a educação financeira pra galera. E aí você fala, ok, tem que gastar menos do que ganha, Exato. tem que fazer uma renda extra, tem que investir todo mês. Só que na boa, todo mundo sabe disso. Quem aqui? Comenta aqui. Quem- É novidade pra quem? Pra Isso aqui quem? que eu falei. Você não... Você tem que gastar Já ouviu menos do isso que ganha. sempre. Todo mundo sabe. Você cara. não pode gastar mais do que você ganha. Isso aí, minha Sabe. filha, da minha Avó. Nossa bisavó já falava isso. Aí tem que Analfabeta, minha avó, mas falava Exato. isso. Mas Então, ali- gente, Entende? aí eu fiquei pensando, pô, se as pessoas sabem, elas não conseguem fazer. Por que quê? que não consegue? Aí você vai estudar o cérebro. Aí quando você começa, meu amor, é um caminho sem volta. Aí é o caminho sem volta. Porque aí eu falei, cara, agora eu vou me aprofundar mesmo. E aí hoje, nas minhas mentorias, é mais neurociência do que técnica. Vendo? Algo que eu uso de ferramenta mesmo é a planilha dos baús, super Sim. famosa, que funciona muito. Mas a planilha dos baús não é uma planilha financeira, é uma planilha de neurociência que Tá vendo? anota os gente? gastos. E aí ela gera a própria transformação, o encontro das mulheres gera transformação. Então, a neurociência, toda a formação que eu fiz foi voltada mesmo para dar o resultado. E principalmente quando a gente fala com mulheres, né? A gente é mais emoção porque a gente foi treinado para isso. Os homens tinham que reprimir e a gente podia sentir, não que eles não tenham, Sim. mas a gente podia sentir e eles não. Um homem chorar antigamente, meu Deus! E a gente podia chorar, tinha essa permissão. Então, como a gente é mais emoção, a gente permite que essa emoção venha, nós também somos mais vulneráveis a elas. Sim. Então, lidar com a emoção e neurociência junto com as finanças foi o que tá fazendo todo esse resultado acontecer, graças a Deus. É aí, tá vendo? O resultado veio por quê? Tá de estudo, minha gente. Então não é mimimi, não. Que nossa bisavó também já dizia. Né? Exatamente. Coisas que a gente sempre ouve, mas por que a gente não consegue fazer? Quando você vai estudar lá o cérebro, o funcionamento, né? Essa questão da neurociência toda, você começa a entender que a gente se sabota o tempo inteiro, que o cérebro da gente, ele faz isso mesmo. Então, Eu lembrei de uma frase. Uma amiga minha dizendo bem assim. Olha, eu vou falar, não sei. À vontade. Aí, uma amiga minha dizendo bem assim. Uma amiga dela, sim. Amiga da amiga. a amiga da amiga, disse: meu sonho é arranjar um emprego que eu seja secretária. Aí ela, poxa, é legal, mas você fez algum curso de computador? Pra trabalhar em computador? Não. Sabe ligar um computador? Não. Não. Sabe mexer em Excel? Não. Word? Não, também. Então, assim, Como assim? como assim? Tem que fazer sua parte, né? Exatamente. Se não fizer sua parte, não vai acontecer. É estudo mesmo. Eu vou pedir pra Deus botar no meu caminho. Aí Deus bota no caminho, você não sabe nem Não ligar o sabe nem o que computador, fazer. cara. Não sabe nem o que fazer. Então, estudo é o caminho sempre e sempre será, velho. Jamile, eu sei que você sabe muito bem disso, porque Jamile, ela vai contar agora um pouquinho da história dela, ela tem, assim, uma mudança de 360 graus, pra você entender aí, Levinha, do outro lado, porque um pouquinho do seu trajeto, né? Bom, como você comentou inicialmente ali, eu sou formada em Direito, pós-graduada em Direito, mas fui inicialmente ali pro concurso público, pro tradicional, pra estabilidade, Sim, né? Que é o que a nossa avó fala, a nossa que é o que a mãe. gente já ouvia há muito tempo, era o que eu ouvia em casa também, né? Buscar estabilidade financeira, ter aquela coisa mais tranquila. Mas eu sou a pessoa que gosta de desafios e, assim, eu acho que a questão toda que a gente tá falando sobre a importância do dinheiro que ele pode nos proporcionar faz com que a gente enxergue que, no final das contas, por mais que você, por exemplo, no concurso público você tem sua estabilidade, ok? Só que você vai chegar num patamar que você não tem mais pra onde ir.
Diferente de quando você empreende. Por isso que eu particularmente gosto tanto do empreendedorismo. No empreendedorismo, você vai buscar o seu próprio patamar. Você tem todos os degraus para subir ali enquanto você estiver fazendo a sua parte. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Karine, que eu acho que vale a pena a gente realmente reforçar, é sobre a autossabotagem. Ai, demais. Autossabotagem, eu acho que principalmente em nós mulheres, a gente se pega muitas vezes nessa situação. Então, a Marina comentou aqui da amiga, e eu tava lembrando de uma situação também de uma parceira minha de negócio que ela é mentora de mulheres e na época ela tava falando de coisas simples, assim. Uma mulher que falava que o sonho dela era comprar uma casa. E ela virava, você já foi na Caixa Econômica? Já procurou um banco? Já entendeu como é que financia? Não. E por quê? E no fundo, muitas vezes isso se trata de autossabotagem. De a gente ter tantos bloqueios mentais sem perceber que aí a neurociência entra dando um banho nisso, com tantos bloqueios mentais que a gente não consegue desenvolver. Então, eu acho que a primeira chave do negócio é virar chavinhas ali mesmo, trabalhar o seu mindset e aí você vai ter coragem pra fazer as loucuras que a gente faz, né? Imagina que você deve ter ouvido, né? Louca, vai deixar o concurso público. Nessa história de concurso público, né? Depois de quase 4 anos lá. Meu Deus, fui massacrada realmente em todos os momentos. E aí pela família, pelos amigos. Por todos. Eu lembro muito nitidamente, assim, que eu tava fazendo meu exame demissional lá no tribunal. E aí eu tava numa salinha aguardando o médico e um concursado também, enfim, um servidor do meu lado, olhando pra minha cara. É você que vai pedir pra sair? Porque, assim, é muito fora do padrão das pessoas você pedir pra sair. Mas é como a Marina falou, nenhuma decisão na minha vida foi tomada do nada. Eu sempre fiz a base, estudei pra isso, me programei pra isso. Tá vendo, juntei meu dinheirinho ali. Não sei se pra 10 anos, que nem a Marina ali, que fez um colchão preparado. Mas eu sempre busquei ter justamente esse respaldo pra dar o próximo passo. Quando você tem essa autonomia, você consegue realmente dar o próximo passo sem tanto medo. Lógico que tem, a gente fica inseguro, a gente fica preocupado. Será que vai dar certo? Será que o projeto vai dar certo? Vai sair do lugar? E se não der? Eu acho que todo mundo se pergunta em algum momento nisso. E se não der certo? Mas quando você se prepara para isso, como a gente tá falando, quando você estuda, quando você tem uma base para isso, fica tudo mais leve, fica tudo mais fluido. Então as coisas vão acontecendo. Se não der, tem uns 10 anos guardados ali de poupança. Se não der, eu me preparei para isso. Então, nesse caminho, o meu percurso foi mais ou menos esse, sair do concurso público, pedir exoneração mesmo. Todo mundo fala, pede licença, não vai liberar, gente, vou pedir licença porque eu tô muito preocupado, pedir licença, não liberaram como eu imaginava. E aí, eu disse, não, eu vou pedir exoneração porque eu tô com tudo planejado, programado, não foi do nada. Eu passei meses estudando, fazendo plano de negócios, para poder entrar em ação ali, e aí a gente dá o próximo passo. Então, a gente foi pra AME, ficamos ali na AME Baby, talvez alguns de vocês conheçam ali, por quase 5 anos, se tornou uma referência nacional na questão de produtos infantis, a loja mais completa do estado, quiçá do Nordeste. E aí a gente fechou mais um novo ciclo, para dor no coração de muitas mamães aí. Também fui muito questionada. Mas eu acredito que a nossa vida é feita de ciclos. E a gente precisa buscar essa autonomia, mas não só autonomia financeira, com equilíbrio, como a gente já conversou, e sentindo que é o teu propósito, que é o que você pode fazer de melhor. Então hoje a gente está com outros projetos, buscando ali transbordar isso para outras mulheres, levar justamente essa questão do empreendedorismo, do empoderamento através do empreendedorismo, como a Marina tem feito aí, eu acho que empoderando muitas mulheres com essa questão da gestão financeira deixa eu me arrepiar. Eu também, tô aqui toda arrepiada. Porque assim, é muito transformador de você ver o quanto isso impacta na vida de outras mulheres e quanto elas precisam disso, né? Então hoje a gente tá com um projeto aí, tem livro saindo em breve, spoiler aí em primeira mão. Primeira mão aqui no Vida Leve. Ainda, mas tem livro saindo mês que vem nesse tema, para a gente falar sobre empreendedorismo feminino, mas antes de tudo falar sobre a mulher, a própria mulher. O que a gente quer, o que a gente deseja, como a gente vai colocar isso em ação. E muita gestão, muito planejamento, muita possibilidade de você olhar para si e ver como eu posso fazer isso em conjunto, como outras mulheres podem me ajudar, como a gente pode trabalhar tudo isso. Gente, tá vendo? Eu tô falando você que são duas feras. Eu não sou besta, não, minha filha. Você falou da autossabotagem aí, isso tá latejando na minha cabeça. De tipo, quais são os motivos que levam a gente à autossabotagem? O tempo todo, né, Maria? E eu lembro de um que fui vítima
de mim mesma durante muitos anos. Quando eu tava trabalhando no banco, eu coloquei uma meta. Se eu juntar X, eu saio. Eu peço demissão. E aí eu juntei esse dinheiro e não pedi. Aí eu falei, não, porque é pouco dinheiro, pode acabar, né? Oi. Vou juntar 2x. Juntei 2x. Não saí. Ai, eu quero mais. Não, ainda se der errado. O medo, né? 3x. Quando eu juntei 3x e não tinha saído do banco, eu falei, cara, não é dinheiro. Tá vendo? E aí eu procurei terapia e era autoestima. Veja, mas é o que eu falo das emoções o tempo todo. É a autoestima de você acreditar que você é capaz, de você acreditar que vai dar certo, de você acreditar que você vai dar conta. E a autoestima, ela vem sendo podada da gente desde pequenininha. Misericórdia. Então, quando a gente é criança, a mulher ela não é inteligente, ela é bonita. Ai, Ela que não linda. é desenrolada, ela é fofa, né? E isso faz com que a gente ache que não tem a capacidade mesmo pra fazer acontecer. Imagine, falar de dinheiro. Exatamente. Eu sei não, que é isso. Eu vejo todos os dias isso, amiga. Das mulheres dizendo assim, você fala de investimento, posso passar pro meu marido? Eu falo, Olha, não, eu falo pra porque você. parece que a gente não tem essa capacidade. Porque isso foi embutido mesmo, né? Isso foi carregado aí, transgeracional. De geração pra geração, a gente tendo essa crença aí, totalmente equivocada. E muita gente acredita, de fato. Porque hoje, vamos lá, no seu... Não, você porque agora tá na área, agora não, né? Um tempo. Mas assim, as pessoas, a maioria das pessoas que vocês conhecem, as mulheres especificamente, conte no dedo. Elas, aquelas que falam sobre finanças, que têm essa visão, a maioria vem com esse discurso. Ah, não, esse aqui é com meu marido. Né? A gente vê isso. Cara, Tá mudando, e só claro. pra vocês terem ideia, Mas... a assinatura da minha plataforma é um valor de compromisso, assim. Porque é menos de 50 reais. Sabe aquele valor só pra pessoa acessar? Sim. Porque eu quero realmente impactar muitas vidas. Inclusive é uma briga com todo mundo da equipe, porque ninguém faz mentoria financeira por 50 conto, não sei o que, é um absurdo, as pessoas não vão valorizar, não. Mas porque eu quero dar acesso. E ainda assim, é uma Ainda assim. briga pra colocar a mulherada pra dentro. Diga. Porque elas só acham que não é pra elas. E ainda tem gente que entra e assiste e participa dos encontros escondido. Escondido do marido? Escondido do marido. Tá vendo? Essa que é a realidade. Essa que é a realidade, gente. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, assim, nas duas aí, falando, né, das experiências e tudo mais. Eu sei que você, Levinho que tá aí do outro lado, deve estar se perguntando o seguinte. Mas assim fica fácil, né? Porque Marina, ela fez o pé de meia dela, Jamile, ela era concursada pública e aí também quando ela pediu a exoneração, ela já estava preparada. Porque onde é que eu quero chegar? Você deve estar pensando assim, claro, eu não ia ter medo, estava tudo planejado, e que tem esse ranço cultural de que a educação financeira é para quem já tem dinheiro. Existe esse ranço, né? Educação financeira é para quem tem o que administrar, eu não tenho nada, como é que eu vou... Aí é que o bicho come, né? Aí é que precisa. Entendeu? Aí que o bicho Aí pega, que o bicho precisa. come, o bicho pega. Posso deixar minha rede social aqui? Lógico que você acha que eu não vou deixar de todas. Gente, Eu vou deixar de todas. @Marina Farias Rico Dinheiro. Quando vocês entrarem lá, Sigam. tem assim, eu sou especialista em finanças para mulheres que não nasceram ricas. Exato. Então, se vocês estão quebradas, é isso que eu quero conversar com vocês. Mas não é verdade que eu tô falando? E assim, Com certeza. eu nunca... Se você tá endividada, se você tá só desorganizada, se você já tá investindo, não importa. O conhecimento sobre finanças, ele é infinito e para sempre. Então, segue lá, acompanha. Tem conteúdo para os 3 perfis lá dentro. Porque todo mundo vai passar por essa jornada. Às vezes você tá endividada, vai se tornar desorganizada até ser investidora. E tá tudo bem. Minha especialidade mesmo é pegar as mulheres que estão desorganizadas e tornar investidoras. Por quê? Porque quando a pessoa já tá endividada, devendo casa, agiota, tem questões psicológicas Sim. que precisam ser tratadas e que fogem da minha alçada. Sim. Que precisam de fato de acompanhamento psicólogo, psiquiátrico, terapêutico, né? Então, mas se você tá desorganizada, gastando mais do que ganha, se tá usando cheque especial, pegando empréstimo, é falta de conhecimento técnico. E não é culpa sua, é porque não teve mesmo. Não tinha teve. em casa, não tinha na escola. Como é que você ia fazer diferente? Então, se a sua vida tá assim, tá tudo bem, porque você tá no normal. 98% das mulheres no Brasil. 96%, para ser mais Sim. específica. 96% das mulheres no Brasil. Então, você e suas amigas, tá tudo bem. Agora, vem pra cá que a gente quer unir e gerar esse movimento das mulheres com autonomia financeira. Não tenha vergonha de falar que não entende, que não sabe. Não se sinta insegura, não tenha medo de começar.
só vem que a gente tá aqui juntas no mesmo barco, tá tudo Olha certo. aí o suporte. Olha a ajuda, aceite. Né, Jamile? Justamente o que a gente falou. Você de já deve ter aceitar ouvido isso essa também, ajuda. de Fá, pra você foi fácil, porque Com você fez sua certeza. reserva, então você tá tranquila. E não é bem assim. E qualquer tema da vida que a gente for pensar, quanto mais cedo você começar, mais fácil se torna. Então, se você vai começar e você já tá lá em cima, é muito mais complexo. Às vezes a pessoa fala assim, pra você é fácil. Ou, sei lá, você tem uma empresa, sua empresa já é grande, é fácil. Gente, quanto mais cedo você começar a se organizar, a fazer uma boa gestão financeira, a fazer uma boa gestão administrativa, se torna muito mais simples. E se você não começou ainda, como a Marina falou, ainda é tempo. Mas não precisa você esperar chegar no patamar, porque isso vai se tornar muito mais difícil. É muito mais fácil quando você já está organizado, já entende o que está acontecendo, procurar isso na base para que isso seja transformado e vai fluir com mais leveza até para Tá você vendo chegar. como tudo volta pra vida leve? Gente, vai fluir com mais leveza para você chegar nessa sua autonomia financeira, para você ter mais tranquilidade ali e dormir mais tranquila, como a gente tinha falado, Mas sem é pensar verdade. na conta para pagar. Mas se você ficar esperando, deixa eu ter dinheiro para depois me organizar, para depois procurar um suporte profissional, para depois fazer alguma coisa, será que esse momento realmente vai chegar? Porque talvez você só esteja precisando realmente de alguém para lhe dar um impulso, para te ajudar, para trabalhar junto com você, para fazer você enxergar algo que você não tá vendo. Como a gente sempre fala, você tem algo aqui, você tá fora dessa sala. Quem entra, quem tá ali de fora, normalmente consegue ver melhor a situação. Então, quando você se permite, porque eu acho que é uma permissão também no fundo, sabe, Karine? Sim. Quando você se permite ser ajudada, quando você se permite crescer, que aí entra a autossabotagem mais uma vez, quando você se dá essa permissão, enxerga, eu também posso. Como a Marina comentou lá, que muitas vezes elas falam, vou passar pro meu marido. Porque a gente tem sempre a sensação de que, eu não entendo sobre... Eu não sei, esse negócio de investimento é muito complexo pra mim. Mas por que é complexo pra mim? Por que tem que ser complexo pra mulher? Hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação, a possibilidade de uma pessoa que vem trazer isso de forma simplificada pro teu dia a dia. Por que pro homem pode ser tranquilo e pra mulher tem que ser É complexo? cultural, né? Então, Eu exato. vou trazer outro ponto. Vou Manda! ficar 3 horas aqui conversando. Vamos! Tem que acabar o podcast. Tem que acabar. Alguma É uma hora, tem que quando acabar. você não invente, não, Poxa, Maria. cara, tá tão bom esse negócio. Não, sério, cada Mas é. conversa vai gerando um... Hoje, você falou de autossabotagem novamente, e eu falei que um dos motivos, fiquei refletindo aqui, é a baixa autoestima. Sim. E o outro motivo é o que você acabou de falar, que é ego. É. O ego te afasta da sua autonomia financeira. Dei uma aula sobre isso hoje mais cedo. Por quê? Você tem que ter muita humildade para pedir ajuda. E a gente é muito regido pelo ego. Quando a gente fez um podcast, o podcast da Vida Leve, você falou Sim. que estava se desfazendo de algumas coisas. Sim. E se desfazer das coisas, abrir mão, dar um passo para trás. É aquela história Você de tem dar que pra abrir trás mão. para depois lá na frente da dor. Você tem que abrir mão do ego, porque na teoria é lindo. É. Na hora que você diz assim, você mora numa casa que você não pode pagar, você devia estar morando numa casa menor, ou você tá andando de carro, mas deveria estar andando de Uber, precisa engolir muito o ego e ter muita humildade para reconhecer que você deu 10 passos quando não deveria ter dado e agora tem que voltar um, e talvez você precise andar de ônibus para conquistar sua autonomia Sim. financeira lá na frente. Então, o ego é uma armadilha e a humildade é um caminho. Olha, gente, peraí. Outra para tudo. frase, Outra para frase. aí. Deixa das frases. Hoje eu tô muito inspirada. Você tá inspirada, tá poética. Tô poética. Não, mas é uma grande Mas realidade. É gente. verdade, tudo isso difícil. atrapalha, né? É difícil. Eu lembro... Agora eu vou trazer um caso das antigas aqui. Eu lembro que quando eu era criança, minha avó tinha... Ela recebia uma pensão do meu avô, eles eram separados e tudo mais. E minha avó recebia uma pensão boa na época e ela comprava tudo que ela queria, do jeito que ela queria e tal. Até que um belo dia, as vacas gordas foram indo embora e aí o dinheiro que entrava do meu avô já não foi entrando mais. E aí, pra você se adaptar a tudo isso. É engraçado que como isso me marcou. A Marina falando agora, eu lembrando. Na infância, eu no supermercado com ela era assim, tipo, se for farinha de trigo tem que ser tal marca. Tipo, era melhor. Se Porque for, é não sei o aquela tem que ser- presta. só presta essa. E aí eu chegava lá, vó, não pode, não dá pra ser assim. E aí a gente ficava procurando, tipo, aí eu ficava mostrando a ela. Sim, "Não, outras procura opções, essa. né? Um pouco mais em conta, é boa também. Veja. Então, é justamente isso que às vezes a gente fica, eu não posso mudar, eu não É, posso não quer descer do descer, patamar. né, do patamar. E a gente vai difícil, é vendo. difícil, a gente sabe que é difícil.
E a gente vai vivendo uma vida que a gente não pode naquele momento. E não é nem um patamar de rico, gente. Não, Tô falando, tipo, são andar de coisas. Uber é coisa de rico, não é. Mas às vezes você tá andando de ônibus mesmo. Pedir iFood é coisa de rico. Não, mas você tá pedindo demais e deveria estar cozinhando, tipo. É o que eu falo, eles falam, pequenas mas é coisas. tão difícil, tão Pequenas difícil. O que é mais difícil é o quê? Quando a pessoa ela tem e ela deixa de ter. Porque quem nunca teve é estável. Tá ali acostumado, não tem o mesmo, não sofre tanto quanto quem teve e deixou de Eu ter. não sei não, viu? Como Acho é que que os é dois são isso? bem difíceis. É, difícil nunca ter. Marina, você pode falar. É difícil, ponto. É Não difícil, tem Marina. perder, porque... Mas, Marina, em termos quando de eu não dor. quando eu não tinha, eu sofria muito porque eu queria ter. Certo. E agora que eu tenho, eu tô tentando não sofrer com medo de perder. Olha que loucura. Olha, porque, tipo, agora eu tenho uma vida, tipo, muito confortável. Eu fico tirando onda que meu sonho era um período de Natal. Hoje, se eu quiser ir tomar café amanhã de manhã em outro país, eu vou. Mas isso também tem que ter um cuidado pra não escravizar. Porque você fica, Sim, meu Deus, sim. e se um dia eu não puder? Aí fica E se eu doida. tiver que passar aquilo de novo? Isso também deixa a cabeça pinel. Então acho que é desapegar menos das coisas e se apegar mais ao que te faz bem, tipo, o equilíbrio, né? O que é que me deixa feliz? Cara, me deixa feliz saber que eu tenho comida. Isso me deixa bem feliz. Saber que minhas coisas estão pagas, massa. Se eu não puder fazer uma viagem internacional, tudo bem, eu vou sobreviver. Agora, se eu não puder comer amanhã, isso vai me tirar minha paz de novo. Então, peraí, eu tenho que garantir pelo menos o básico. E pra garantir o básico, eu não posso gastar como se não houvesse amanhã e comprar todo o meu carrinho da Shopee que tá lá no carrinho. Eu não posso passar o cartão, entendeu? Gente, mas é sério. Você falando assim, eu penso assim, porque a gente tem aqui alguns dados, né, índices e tal. Por exemplo, número de suicídios. Quando eu coloquei essa questão do que é o que parece, não sei se exatamente é o que é, pelo que você acabou de colocar, mas quando a pessoa ela tem uma certa estabilidade e ela deixa de ter, ela não sabe lidar, na maioria das vezes. Então, às vezes até tira a própria vida. A gente vê casos e casos de pessoas que não conseguem aceitar que o padrão agora tem que ser outro. E quando eu digo que você não tem, você não vai se matar, entre aspas, né? Porque também depende de cada situação. Mas você tá acostumado àquela estável, entendeu? Você não tem, fico triste, quero ter, sofro. Uhum. Mas, gente, quem tem e deixa de ter é muito doido. Eu conheço vários casos, assim, de perto, de pessoas que tinham muito e tiveram que, sabe, baixar muito e não lidam bem com isso. Então, se você tem hoje, guarde um pouquinho. Exatamente. Aí veio, é tudo planejamento, né, Marina? Essa questão do... Vamos pras dicas, né? Nós vamos aproveitar aquilo, eu não vou perder essa oportunidade. Porque já tá. Não, ainda tem tempo, relaxe, viu? Eu tô aqui olhando, minha Eu filha. vou ficar aqui 3 horas. Eu quero dicas, porque assim, não é só sobre guardar, não é só sobre consumo, né? Tem essa questão assim que eu acho fantástica quando fala do investimento, porque era uma coisa tão distante para as mulheres. Investir, se poupar já era uma coisa assim sacrificante, né? Imagine investir. Eu posso investir. Então, Marina, vamos assim umas dicas para quem tá acompanhando agora o Vida Leve. O que fazer? Por onde começar? Ah, eu não tenho nada, tô lascada, tô devendo. Como é que eu vou administrar? Primeira coisa que tem que fazer, uma agenda. Anote aí, viu, Levinha? Uma agenda. Por quê? Não tem como ter uma vida financeira organizada se você tem uma vida desorganizada. Para ter uma vida financeira organizada, você tem que tirar 30 minutos por semana para preencher sua planilha dos baús. Se você não tem uma agenda, você não tem como tirar 30 minutos. Porque sua vida simplesmente é engolida. Não para. Porque a gente tem 250 mil tarefas. É rodando pratinho, 2 pratinhos com a mão, 3 com o pé. Vai dormir. Então, não dá pra fazer. Então, primeira coisa, tem que ter uma agenda. E na agenda, estipular horário para cada coisa. Horário de ler, horário de descansar, horário de cuidar de você, horário de trabalhar, horário de cuidar dos filhos, horário de ser esposa, horário de ser filha, horário de tudo. Não é fácil, E não. bota horário nisso. E se não botar, ou o trabalho vai engolir tudo, ou Alguma o filho coisa vai engolir ficar- tudo, alguma coisa vai invadir a A outra balança área. vai ficar doida. Então, quem me acompanha há muito tempo nas redes sociais, inclusive @MarinaFaria5 Nem se preocupe, minha filha. Pode falar, porque eu vou colocar uma das duas aqui. quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho agenda há muitos anos. E minha agenda, tipo assim, é pública. Inclusive, tem lá um modelo Sim, de agenda sim. na plataforma. Só que eu cometia um erro antigamente, que era não tinha horário de descanso na minha agenda. Não pode, né, Marina? Não tinha. Aí Era fica horário leve, de- né, Marina? Não ficava leve. Não ficava leve. Era
trabalho, leitura, treino, alimentação, família, lazer, com os amigos, tinha todas as áreas, mas não tinha descanso. Hoje na minha agenda tem horário para descansar, mas não, você pode? Não, porque eu tenho um compromisso comigo, fazer nada. Sim, gente. Exatamente nesse horário, então eu não posso marcar nada aqui. Então se você não tem uma agenda, você não consegue ter uma vida financeira organizada. Primeiro passo é esse. Tem mais outros 9 dentro do primeiro passo. Olha, que é anote, minha filha. Anote. Meu método é baseado em 5 pilares. O primeiro pilar são os comportamentos. Dentro desse pilar de comportamentos, tem 10 comportamentos. E aí um deles é gerenciar bem o tempo, os outros 9, não vai dar tempo de falar aqui. Fique no gostinho. Vai lá. O segundo pilar é fazer planejamento, né? Sim. As pessoas falam assim, Marina, eu não faço planilha, eu não gosto de anotar, porque é muito triste ver quanto eu gastei. Só que isso não é planejamento, gente. Isso é controle. Controle só gera lágrima mesmo. Ô, Jesus. Porque você não tem uma máquina do tempo. Ai, gastei demais. E agora fazer o quê? Chorar. Passou, já foi, cara. Já foi, isso é controle. Planejamento é quanto eu vou gastar quando o meu dinheiro entrar. Isso é planejamento. Aí não tem lágrima, porque aí você já planejou, você segue. E se sair do rumo, você já consegue pegar ali e ajustar no meio do caminho. Agora, depois que passou, aí é isso não é planejamento. É igual filme de assalto a banco. Você já viu alguém decidir como vai assaltar o banco dentro do banco? Não, né? Não existe, primeiro né? planejar antes. A mesma coisa é com o dinheiro. Agenda, planejamento. Planejamento. Terceiro, tem que ter autodisciplina, né? Porque às vezes a gente quer, e aí é muito triste, acho que vocês veem muito isso, que é a galera procurando caminho fácil. Sempre, não né? tem, velho. Vai ficar rico em 30 dias. Não vai. Seu dinheiro vai dobrar e o em 6 povo meses. acredita. Vai. Pior que a galera acredita. Não, deposite tantos mil que volta tantos. Não existe caminho fácil. Porque tudo que é da natureza tem um tempo pra maturar. Se você planta aqui, você primeiro planta, aí tem que cultivar um tempo para depois colher. Se você gera um filho, tem 9 meses. 9 meses, filho nascer. E a gente quer fazer planilha uma semana, investir uma vez e ficar milionário. Milagre. Não existe. Com milagres não trabalho. Eu trabalho com autodisciplina, que é consistência. E aí tem várias técnicas de neurociência que a gente faz a pessoa desenvolver a autodisciplina. Porque todo mundo é procrastinador, natural. Sim, é inerente ao Faz ser parte, humano. é inerente ao ser humano. Fiz até um episódio sobre procrastinação. Maravilhosa. Você viu? E aí, assiste lá. E aí, se todo mundo é procrastinador, eu tenho que entender qual é o meu método, minha técnica, como é que eu funciono para ter autodisciplina nessa área aqui, que é a área financeira, que é uma área que eu estabeleci como prioridade, né? O quarto passo, quarto pilar é: não importa quanto você ganha, sempre vai pagar mais. Karine mesmo. Tá vendo, Levinho? Riquíssima Tô nessa, já. viu? Tá aqui, Trabalha eu um sou muito monte de rica. coisa. Trabalha um monte de coisa. Quem gira é ela, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque, já dizia a nossa avó também, né? Que os ovos de ouro tem que estar em vários cestos. Então não importa quanto você ganha, sempre dá pra ganhar mais. Eu vivo pensando, aqui dá um negócio bom. Né? Aqui, isso aqui dá um Bora, negócio Marina, bom. olhe bem pro Vida Leve que a gente precisa movimentar esse negócio. Mente empreendedora. Exatamente, mente empreendedora o tempo inteiro. E você falou que você sempre vendeu, né? Presta atenção nisso. Independente da sua classe social, da sua condição econômica hoje, do seu gênero, tem uma coisa que você pode fazer e que coloca dinheiro no seu bolso imediatamente, que é vender. Pronto. Aí Jamile sabe, viu? Não importa de onde você veio, se você é formado, se você não é formado, você pode vender, vender dá dinheiro. O vendedor é o único que pode ganhar mais dinheiro que o dono da empresa. Então aprenda a vender, isso vai fazer você ganhar dinheiro para financiar cursos para sua hora valer mais. Então aprenda a vender. Jamile tá no caminho aí, viu? Nesse caminho aí, ó. Exatamente, você ajuda o pessoal a aprender a vender, né? Exatamente. Mas eu acho que dou um assim, pontapé só, você ajuda a aprofundar. você bate a bola e manda pra cá. Fechou. E o Vamos último, aqui, né? Exatamente. E o último pilar, que é investir. Por quê? Se você mudou seus comportamentos, faz planejamento financeiro. Tem autodisciplina. Já aumentou sua renda, é óbvio que você vai ter dinheiro para investir. Se a gente falar só de investimentos, tem que investir que dinheiro, amor. A realidade é diferente. Investir que dinheiro. Primeiro você precisa passar por esses 5 passos, aí você vai ter dinheiro para investir. E eu falo isso com propriedade de causa, porque eu faço as mulheres investirem todos os dias. Graças a Deus, eu sou um instrumento para levar a autonomia financeira na vida das mulheres. Ele me permite isso, mas antes de chegar nesse passo, a gente tem que passar pelos outros.
Verdade, gente. Ele anotou, Perfeito. Levinha anotou tudinho. Anote, porque isso aí já é o primeiro passo, viu? Com a história de Marina e a história de Jamile, tenho certeza que você aí do outro lado vai se inspirar e muito. E depois que vocês quiserem aí saber mais detalhes, é claro que tem aqui o Instagram das duas, passando na sua tela. Você pegar mais informações. Ai, que chique. Lógico. Jamile, eu sei, quando eu falo assim, venda, eu ficava olhando pra ela, assim, porque ela realmente tem essa questão do talento. Eu sei que todo mundo pode vender. Mas, por exemplo, tem a questão do poder vender e o gostar de fazer isso, né? E eu acredito que você gosta muito, porque você abre mão de uma estabilidade para poder empreender. E essa é uma decisão que ela é desafiadora, né? Na verdade, eu acredito que tem muito a ver com o que Marina falou e de buscar isso. A venda é um meio. No final das contas, a venda se torna um meio para o que você quer. Ponto. Não tem para onde correr. Como a Marina comentou, independente da sua classe social, do que você tem, um dia desse eu tava no semáforo e tinha uma mãe e um filho, a coisa mais linda, vendendo brigadeiro no semáforo. Sim. E assim, com um capricho, um cuidado, que é isso que faz a diferença, sabe? Porque não é A gente vender sente, né? por vender. E é isso que faz você crescer, que faz você ser diferente, que faz você buscar ir além. Então, assim, a venda pra mim, num primeiro momento, eu nunca fui a pessoa que era totalmente desinibida e chegava vendendo tudo. Minha mãe brigava comigo, porque... Mãe, se você estiver assistindo, lembra disso. Porque às vezes eu inventava, eu quero vender perfume. Eu pegava a marca tal da revistinha lá. E eu ficava com vergonha de falar com as pessoas que eu era vendedora de tal marca. Então eu usava muito o artifício. Minha mãe às vezes comentava e eu entrava depois explicando o produto. Mas num primeiro momento eu tinha vergonha de vender. Porque, sei lá, a sensação, que é o que eu vejo muitas das mulheres sentindo. A vergonha de oferecer, a vergonha Sim, ainda de tem vender, essa, de né? parecer Esse bloqueio. de parecer chata, de parecer isso. Ai, o que é que eu faço? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu deixo, né? Exatamente. Então, assim, é uma construção. Lógico, você tem que gostar de pessoas, porque venda nada mais é do que relacionamento. Eu acredito que vender é muito do que, além de você entregar um simples produto. A gente fala muito da diferença entre um Gente, tirador o de produto pedido... às vezes é o que menos importa, né? Vocês já passaram por Com isso? certeza. O atendimento às vezes Com é tão certeza. magnífico que você nem queria comprar aquilo ali e acaba até levando. Exatamente. Então, assim, você vai ter um produto aqui, é muito fácil, muito simples você pegar e entregar o produto. Só que aí você vai vender uma vez e acabou. Exato. Então a gente sempre busca ir além disso. E aí, por isso que eu lembrei da situação do semáforo. Tipo, o capricho que você via ali, o detalhe. Entrei, tinha um Instagram bonitinho dela Sim. lá, no cartãozinho. E às vezes são coisas simples, não é uma coisa que você vai gastar rios de dinheiro, mas um bilhetinho à mão, um cuidado a mais, um carinho. E isso tudo faz diferença. Então, assim, a venda na minha vida, no final das contas, foi uma construção. E claro, a gente volta na tecla. Estudar, buscar se informar, praticar, porque Sim. eu acho que isso é primordial, você realmente está ali no dia a dia. E das coisas mais simples que você tem, às vezes é um produto que você tem em casa. Como a Marina falou das situações que às vezes você está num patamar e você precisa ali descer um patamar. Cara, se tem um produto em casa que você não tá usando, você tem, sei lá, uma bolsa que você não usa mais, uma câmera que você comprou e você não usa. Vai lá, vende, pega esse dinheiro, investe, aprende, faz um outro passo. Então são coisas simples, mas é uma construção. Não adianta a gente pensar, eu não sei vender. Tem muita gente que tem isso, né? Tipo, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, acabou. Mas eu não sei vender. Vamos tentar, né? Vamos fazer a diferença? Vamos estudar, vamos entender como é, o que você pode fazer. Porque eu acho que tem muito de feeling, tem muito de sentimento, de você olhar pro outro, né? A venda envolve muito o ser humano, de você olhar pro outro, entender a necessidade Ver as dele. dores, né? As Com famosas certeza. dores. Mas também tem muito de técnica. Sim. Que você vai entender ali como é que você pode melhorar, como é que você pode facilitar esse processo da venda. Então a venda pra mim foi uma construção. E é uma construção diária, porque se a gente não tiver ciência de que a gente sempre pode melhorar, que a gente sempre pode ganhar mais, que a gente Exato. sempre pode melhorar profissionalmente, em qualquer âmbito, a gente tem que ter a humildade, a gente tem que botar o ego de lado, tudo que a gente já conversou aqui, para entender que a gente sempre pode melhorar. Então é buscar aprender cada vez mais, buscar se profissionalizar cada vez mais, começando ali do pequenininho. Seja um vendedor ambulante ali na rua, seja vendendo alguma coisa que você tem em casa, seja fazendo uma comida e vendendo. O que você for fazer é colocar o teu melhor ali e ir sempre trabalhando nisso. Mas só um parêntese aqui no que a Marina estava falando.
Eu acho que uma coisa muito importante também é o planejamento dentro desses tópicos aí. Todos são gestão de tempo, Sim. nem se fala, porque gestão de tempo eu acho que é uma das maiores dores femininas hoje em dia. É que é traz complicado, essa né? sobrecarga, mas quando você não bota na agenda, você não tem como fazer, né? Você olha pra trás e fez o que eu fiz meu dia todo. Você às vezes não percebe o quanto você fez, porque você não estava planejado ali com uma gestão de tempo bem feita, com uma agenda organizada. E planejamento é uma coisa que eu acho que falta muito também, esse olhar pro futuro, sabe? A gente muitas vezes tá aqui pensando no hoje. E tem gente que fala, mas eu não sei se eu tô viva amanhã. Tá, e se você tiver, como é que vai ser? Então, é olhar pro amanhã sem deixar de viver o hoje. Essa é a grande dificuldade do equilíbrio, porque também não adianta você ficar pensando no futuro, E não viveu o e presente. aí não viver o presente. Aí E aí você não se dá alguns luxos, que a gente fala, alguns Sim. mimos, tipo, eu tô querendo comer uma comida diferente hoje. Eu não posso todo dia, mas hoje eu posso, então hoje eu vou fazer. Então, assim, é olhar lá na frente, mas sem deixar de viver o agora. E buscar o equilíbrio disso aí. Tá vendo, Sabe- Levinha? Que aula. Sabe o que eu respondo quando a pessoa diz assim? Eu não gosto de vender. Aí eu falo, mas de dinheiro você gosta? Ai, pronto, tá, Maria. Sabe por quê? Resolvido. Me diga aí qual é a outra forma que o dinheiro chega. Gente, Gente, Não dá, qualquer não empresa, É uma relação. qualquer negócio, só entra dinheiro se vender. Não tem outro caminho. nada vai pra frente. Mas eu trabalho numa empresa no administrativo. Se essa empresa não vender, você não recebe dinheiro no administrativo. Exatamente. Então, você gosta de dinheiro, tem que gostar de vender. Aprenda a gostar. Uma coisa que eu observo, assim, em todo podcast que eu gravo, todo episódio, um item aí, um aspecto que ele sempre está presente. É a questão da organização e da rotina. É tão fundamental para todas as esferas da nossa vida, não só finanças, mas todas as outras, qualquer Total. coisa que você for fazer, sempre tem que ter a rotina e a organização. Gente, é tão assim. E como é difícil ter essa rotina e essa organização? Porque a gente não foi treinado para isso, a gente não foi ensinado, a gente não entendia como é que funciona o nosso cérebro nem nada disso. Então, assim, por isso que a gente vai procrastinando, sabotando, porque é inerente ao ser humano. Então, é preciso você se conhecer, se autoconhecer, né? Estudar, ter as suas relações interpessoais, investir em você, para você entender que você é capaz, que você pode, que as coisas podem dar certo, que você pode investir. Sabe, Né, Mari? uma coisa que ajuda muito na organização da agenda? Dizer não. Olha aí, que é uma Dizer dificuldade não também. ajuda demais, porque às vezes sua agenda tá sobrecarregada e lotada, porque tem coisa que nem é sua. Aí você tá resolvendo coisa sua e de 258 pessoas que estão lhe pedindo as coisas e você disse, beleza, eu vou fazer. Só que você não dá conta de fazer. E não precisa dar. Então, não tenho como. Mas tem uma técnica boa que eu aprendi recente pra dizer não. Fala, minha filha. Que é não agora. Não, ai, eu gostei. Que é um não do mesmo jeito. Aí a pessoa diz assim, você tem como fazer uma reunião comigo? Aí você diz, não agora. Depois a gente marca. Vamos marcar pra tomar um café? Olha, agora eu não tô podendo. Gostei, depois. viu, Marina? Não agora. Não agora, mas mais né? leve. Depois. Só que aí a pessoa tem que ser muito importante pra pessoa voltar, entendeu? Só que na maioria das vezes não é. Entendeu? É só um. Meninas. Não, agora não. Mas depois. Acabou, já é um não do mesmo jeito e não arranja inimizade com ninguém. E essa Gente, questão de tempo, assim, é primordial, né? É uma coisa que eu aprendi cedo, que faz todo sentido, é que tempo é uma questão de organização e prioridades. E aí, quando você não diz não, você não se prioriza. Eu tava conversando recentemente com uma amiga que ela tava falando que ela começou a perceber que ela tava super sobrecarregada, mas era justamente porque ela tava fazendo tudo pra todo mundo e ela nunca tinha tempo pra ela. E ela começou a enxergar que ela não estava se enxergando, que ela não estava fazendo o que era importante pra ela, e por causa disso só vinha mais frustração. Todo dia eu Porque conheço uma aí amiga você não dessa. aí. consegue. Né, Marina? Mas é porque você não consegue colocar energia no que realmente deveria ser prioridade, que é você. Não, e sabe o que é pior? A pessoa não tem tempo nem de pensar o que é prioridade pra ela. Exatamente. Olha que louco. Que louco. Mas é. Tipo, tá, e o que é prioridade da sua vida? Olha, mulher, eu nem sei. Então, tira um dia só pra pensar nisso. Só pra pensar nisso? Porque aí Viu, você vai Levinha? saber pra onde você tá indo. Gente, que bate-papo maravilhoso. Olha, já tem uma hora que a gente tá começando, tá vendo? Nem acredito. É porque Passa a rápido. coisa é boa, minha gente, é assim, entendeu? Meninas. Vamos encerrar, a gente, quando eu tô tomando café aqui. Olha, chega a dar uma dó aqui. Eu amei Ai, que conversar com delícia. vocês, assim, muito obrigada, de verdade, de coração, pela presença das duas aqui.
Não esqueçam de seguir as redes sociais dessas duas maravilhosas. Maravilhosas. Eu tô até comendo as palavras hoje, gente, porque emocionada aqui. Com tanta riqueza de detalhes, viu? E eu gosto de trazer isso para vocês, porque eu fico assim imaginando vocês falando aí, olha quantos benefícios para a sua vida de você ter a sua autonomia financeira. Não é o dinheiro em si, é se livrar de um relacionamento abusivo, sabe? É não depender de... É tanta coisa envolvida, né? Que são essas emoções todas que a gente colocou aqui. É muito além de pura e simplesmente consumir dinheiro e dinheiro. É qualidade de vida, é bem-estar. É vida leve, né, meninas? Olha, muito obrigada. E claro, antes que eu esqueça aqui de agradecer aqui as minhas parceiras, Leônia Joias, você que gosta de joias em ouro, passando aqui na sua tela aí para você seguir. Olha, Dia dos Namorados chegando, já fique esperto aí, né? A dica de presente. Também Bruna da Estilo Você, que é quem me veste toda semana. Instagram aqui para você seguir também, não perca tempo. E claro, fortalecer aí as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Vida Leve CI. Também, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vou puxar sua orelha, viu? Se inscreva agora, ativa o sininho para receber todas as notificações. Vídeos novos todas as quartas-feiras, viu, Levinho? Não esqueça, espalhe para todo mundo, né? Compartilhe, claro. Vamos encerrar com aquele brinde, né, gente? Se vocês ainda têm água aí, eu quero Ai, agradecer rapidinho, mas eu quero agradecer aqui na gravação para ficar registrado. Agradecer o convite, parabenizar o seu trabalho. Eu respeito muito o que você faz. O projeto é um projeto super completo, um projeto lindo. Que Deus abençoe essa jornada aqui. Chorar, viu? Repara, a mulher é mole. Sério, vou deixar gravado aí, porque quando ficar grandão, estourado aqui, a gente vai lembrar desse dia. Amém. Então, que muitas pessoas possam ser atingidas, impactadas pelo que a gente conversou hoje, pelo que você tem trazido toda semana. Parabéns de verdade, eu admiro você, muito sucesso e que seja mais um de muitos que você vai trazer aqui. Amém! Ai, gente, muito obrigada. Eu sou mole, viu? Tô aqui toda arrepiada. Jamile. Mas beijo, eu acho que o que a Marina falou é muito importante da gente frisar, porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão do trabalho que é levar informação, levar conteúdo para outras pessoas. Quem olha de fora faz, é só gravar. De fontes confiáveis, né? E de fontes confiáveis, que eu prezo muito isso. E é importante, e a gente vê o seu cuidado em cada detalhe, seja aqui, seja estruturalmente, né? Aí nosso brinde já, Marina. Seja na estrutura, seja no cuidado, na conversa, no convite, de pensar em quem você vai trazer. Isso faz muita diferença. A gente sabe que o seu maior objetivo, que também é o nosso, é levar transformação para a vida das pessoas. E leveza, para mim, também é tudo. É você deixar tudo mais fluido, mais leve. Isso transforma a nossa vida. Ai, Jesus! Muitas pessoas. Olha, dá pra ver os pelinhos aí arrepiados, tá? Meninas, muito obrigada. Vamos encerrar aqui com aquele brinde. Vida leve! Vida leve!